Olá, seja muito bem-vindo ao bloco 2 do nosso seminário de regularização dos profissionais parceiros para atendimento do regramento do Salão Parceiro. Bom, como a gente conversou no bloco anterior, eu falei já que para poder regularizar o regramento do Salão Parceiro, pode ser as pessoas físicas, né? Então o salão de beleza ele pode fazer esse contrato com a pessoa física. No entanto, a tributação ela é muito alta, porque quando um profissional autônomo, pessoa física, vai cumprir aquilo que a Receita Federal e a Receita Previdenciária espera por ele ter aquele rendimento de trabalho não assalariado, a tributação acaba sendo muito, muito alta. Para você ter uma ideia, pode chegar lá no imposto de renda a 27,5% sobre o valor total do rendimento recebido, e também pode chegar aí a 20% para a previdência do INSS no valor recebido, tá? A gente não recomenda que você faça o contrato com o teu CPF, e a gente recomenda que você faça o processo de abertura de um microempreendedor individual. Se você já tem um microempreendedor individual aberto, ótimo, beleza. A gente vai ter um bloco específico para dar algumas dicas, alguns toques aí para poder regularizar a situação desse microempreendedor individual para atender o regramento do Salão Parceiro. Mas é importante que você acompanhe esse bloco todo aqui para que você possa entender assim de forma mais geral, né, o que é o microempreendedor individual, quais são os benefícios, quais são as garantias, o que está dentro da legislação, por que o microempreendedor individual foi feito, né, foi constituído, foi concebido dentro da legislação, e de que forma ele pode te ajudar aí e ser assim muito bacana, melhor para você, tá? Pode ser também outras formas de abertura de empresa, uma empresa que tem um porte maior. A gente sabe que tem algumas situações que o cabeleireiro ele tem um faturamento maior do que o limite do microempreendedor individual, ou seja, mais do que os R$81 mil por ano. Nesse caso, ele não vai poder ser microempreendedor individual, ele vai ter que ter uma outra forma de tributação. Normalmente é uma empresa que está enquadrada dentro do Simples Nacional. E para isso ele vai precisar, claro, de um contador para poder cuidar aí dessa empresa. Então também não é foco aqui do nosso seminário, porque esse profissional, essa pessoa, ela já tem aí o seu cuidado, né, com o contador já está orientando ela, tá? Se você optar em fazer o registro como pessoa física ou o contrato como pessoa física, também não é foco aqui do nosso seminário, até porque os controles que são dispensados à pessoa física são diferentes. É muito mais burocrático, é muito mais detalhado, então a gente teria que fazer uma aula dessa, um seminário como esse, até um pouco mais extenso, porque os cuidados com a pessoa física é bem diferente dos cuidados que se tem com o microempreendedor individual. O microempreendedor individual ele tem algumas vantagens, tem alguns benefícios que a legislação trouxe, e dispensando alguns controles que precisam ser feitos ou por outros portos de empresa ou pela pessoa física, tá? Então, o nosso foco aqui é o microempreendedor individual, então acompanha aqui comigo. Então, o microempreendedor individual é aquele empresário que normalmente ele trabalha por conta própria, então está lá dentro do salão de beleza e fala assim, olha, eu preciso regularizar, eu preciso contribuir, eu preciso pagar a previdência, eu preciso pagar os impostos, porque eu tenho trabalhado durante todos esses anos aí, eu não tenho contribuído, eu não tenho benefício nenhum e eu também não pago os meus impostos da forma que precisa ser feito. A gente está vivendo, né, o Brasil, o mundo inteiro, na verdade, está vivendo um movimento que é de cumprir aquilo que está dentro da legislação, cumprir aquilo que está dentro da lei. E a gente tem percebido um movimento muito grande dentro dos salões de beleza que os profissionais parceiros querem regularizar, querem contribuir, querem pagar os impostos que precisam ser feitos. Claro que ninguém quer pagar imposto alto, claro que ninguém quer ter uma despesa muito grande, mas todo mundo quer
pelo menos cumprir minimamente aquilo que assim, o legislador, aquilo que o sistema, que o universo, enfim, vamos pensar numa coisa maior, não na lei em si, né? Mas aquilo que o universo gostaria que a gente fizesse. Então, a gente tem percebido que os cabeleireiros, os profissionais, as manicures têm se preocupado com isso, em se regulamentar, se regularizar, porque quando eles fazem isso, quando eles contribuem com um sistema, eles também podem desempenhar suas atividades aí de uma forma mais tranquila, mais leve, sabendo aquilo que aquilo que estão fazendo está correto, está adequado. Então é importante. Então, o microempreendedor individual é esse empresário, esse empreendedor, esse profissional parceiro que chegou num determinado momento da vida e falou assim: olha, preciso regularizar a minha situação porque a forma que está não dá mais. Mas claro, eu quero regularizar, mas eu não quero pagar muito. Então o microempreendedor individual é essa oportunidade que o profissional parceiro precisa. Claro que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele é muito subjetivo, porque pequeno para mim pode ser uma coisa e pequeno para você pode ser outra. Então, quando a gente fala sobre microempreendedor individual, quando a gente fala do MEI, o legislador ele já traz para nós o que ele entende como pequeno. Então, o pequeno é aquele situação, aquele empreendedor, aquele profissional parceiro que fatura bruto até R$81 mil. E o que é o faturamento bruto aqui? É o faturamento do valor lá da nota fiscal que você emite para o salão parceiro, para poder receber aquela sua cota parte, aquela sua comissão. Então, vamos supor o seguinte: ao longo do mês, você foi atendendo os seus clientes, vamos supor que seja uma manicure. Foi lá, fez pé, mão, fez, sei lá, reflexologia, fez vários tratamentos ali dentro do atendimento ao cliente. Você faturou ao longo do mês todo, vamos supor, R$6 mil. Desses R$6 mil aí, uma parte é para o salão e outra parte é para a manicure. Vamos supor que seja R$4 mil fiquem lá para a manicure. Você vai emitir uma nota fiscal e aqueles R$4 mil ali é o seu faturamento bruto. Tá? Então, para fins da legislação do salão parceiro, você vai emitir a nota naquele valor. Se eu somar R$4 mil todos os meses até o final do ano, eu tenho ali 48 mil como faturamento bruto anual. Então eu estou dentro ali daquele regramento, atende perfeitamente, tá? Essa média aqui de R$81 mil no ano dá um valor de R$6.750 por mês. Então, qualquer profissional parceiro, cabeleireiro, manicure, depilador, manicure, enfim, que receber uma média de 6.750 vai se enquadrar aqui dentro do faturamento bruto anual de R$81 mil, tá? Esse pequeno empresário, esse profissional parceiro, ele também não pode ser sócio nem titular de nenhuma outra empresa, tá? Então, para abrir um microempreendedor individual, você não pode ter uma outra empresa no seu nome. Porque se você tiver, você não vai conseguir, o sistema vai bloquear o processo de abertura. Então pensa o seguinte: se você já foi sócio, já foi titular de uma outra empresa, já participou do quadro societário, mesmo que fosse para ajudar alguém, tem lá 1%, é uma empresa que está paralisada há muitos anos, não fatura mais nada e tal. Enquanto você não resolver a sua situação, não resolver o vínculo que você tem com essa empresa, você não vai conseguir abrir o microempreendedor individual, tá? Então é importante estar atento a isso, tá? Então você precisa resolver a sua vida, sair do quadro societário ou baixar essa empresa que tinha para conseguir abrir o MEI. Não pode ter filial, tem que ter no máximo um empregado. Aqui, normalmente, o profissional parceiro ele não tem empregado, tá? Até porque o empregado do profissional parceiro ele não pode trabalhar para o salão de beleza, porque senão configura aí uma outra situação que é de cessão de mão de obra. Então, profissional parceiro, por via de regra, ele não tem trabalhando, que seria um profissional com carteira assinada, trabalhando dentro do salão, tá?
cada profissional precisa ter o seu microempreendedor individual para poder fazer o contrato de parceria e prestar o seu trabalho aos salões parceiros, tá? Tem que estar enquadrado em uma das atividades que é permitida pela lei. Então, lembra que eu falei que as atividades dos profissionais parceiros é de barbeiro, cabeleireiro, maquiador, essas atividades todas estão lá dentro das atividades que são permitidas. Então, é bem tranquilo, tá? Tem muitas atividades, tem outras atividades que são ligadas a comércio, serviço, industrialização. Você pode, além das atividades que você presta aí dentro do salão, se você tem alguma outra fonte de renda, ou se você faz algum outro tipo de atividade, é possível que você coloque isso também lá no seu registro do microempreendedor individual. Não tem problema nenhum, tá? Uma atenção extremamente especial, tá? Para as atividades que são impedidas, atividades são impeditivas. Tem algumas atividades que não entram dentro do microempreendedor individual, nas mais diversas áreas. Então, não tem atividade de consultoria, não tem o médico, não tem o dentista, não tem o advogado, não tem o engenheiro, não tem o contador. E não tem algumas outras atividades que são comuns aí dentro das áreas, né, dentro da área de beleza. Como, por exemplo, a podologia, porque na verdade a podologia ela não é uma atividade que está classificada dentro da atividade de beleza, ela está ligada à atividade de saúde, tá? Então é diferente da manicure da pedicure, né? A podologia ela está ligada, ela está dentro de um outro eixo, de um outro departamento que seria ligado à área de saúde. A massoterapia, ela também não está dentro das atividades que são permitidas ao microempreendedor individual. Ah, Alexandre, mas eu faço massagem estética e então eu sou esteticista. Ok, sem problema nenhum. Então você não é massoterapeuta, porque massoterapeuta é saúde, tá? Então a classificação é ligada à área da saúde. Se você faz massagem estética, o que você vai se cadastrar e vai se classificar é como esteticista, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado para você não fazer nenhuma, assim, uma formalização de forma simulada. O que é isso? Dizer para o fisco que exerce uma atividade quando, na verdade, exerce outra atividade, tá? Porque daí você pode ter problemas também, de ordem tributária, inclusive de ordem criminal, tá? Então, toma bastante cuidado, porque o processo de formalização dessa empresa é para que você coloque a atividade correta, a atividade adequada, tá? Então não faz coisa aí para arrumar para sua cabeça não, porque isso pode te dar problema. Uma outra situação é que essas atividades de terapia, que estão cada vez mais comum também dentro dos salões de beleza e dentro desses espaços, né, como reiki, florais, aromaterapia, auriculoterapia, atividade de acupuntura, são todas atividades que não estão nas atividades permitidas ao microempreendedor individual, tá? Então, se você exerce alguma dessas atividades, você vai ter que encontrar uma outra forma de regularizar para fazer o contrato do salão parceiro, que pode ser como pessoa física ou pode ser numa outra forma de empresa. Como que você vai saber qual que é melhor, se pessoa física ou se um outro tipo de empresa? Você vai ter que conversar com um contador, vai ter que colocar isso tudo na ponta do lápis para poder entender qual que é a melhor forma e onde que vai sair mais barato, tá? Dependendo do seu faturamento, se é um faturamento um pouco mais baixo como pessoa física, acaba sendo mais vantajoso. Se for um faturamento um pouco mais alto, daí uma outra empresa, né, dentro do Simples Nacional ou de uma outra forma de tributação, acaba sendo mais vantajoso. Mas o que eu quero aqui com essa informação é que você entenda que existem algumas atividades que são impedidas e que não adianta, você não vai conseguir se formalizar se for atividades ligadas à saúde. Até porque dentro do salão de beleza e aquilo que está dentro do regramento do salão parceiro são as atividades ligadas à higiene e embelezamento, ok? Bom, uma notícia aí que eu posso dar, que talvez seja bom ou ruim, aí depende do ponto de vista que você vai olhar, é que essa lista ela pode sofrer alterações todos os anos. Então,
não quer dizer que, se para esse ano não tem podologia, não tem massoterapeuta, não quer dizer que para o próximo ano ela não esteja mais lá, ela pode ser incluída, tá? Claro que isso também não quer dizer que se uma atividade sempre esteve, não quer dizer que ela sempre vai permanecer, tá? Então por isso que eu digo que pode ser bom ou pode ser ruim. Hoje, a probabilidade que essas atividades ligadas à higiene e embelezamento, como cabeleireiro, pedicure, maquiador, depilador, essas atividades, muito provavelmente, assim, mas daí eu estou dando uma, assim, por experiência, por aquilo que eu vejo dentro da legislação, a probabilidade dessas atividades saírem é muito baixa, muito baixa. E também dessas atividades de entrar também é muito baixa, tá? Então a gente tem que acompanhar, tem que esperar para ver o que vai acontecer, tá? Então, precisa acompanhar, todos os anos tem instrução. Os alunos que a gente atende, a gente tem um curso que chama Manual do Microempreendedor Individual, Manual do MEI. Lá dentro do Manual do MEI, sempre que sai uma atualização, a gente atualiza as nossas aulas, a gente manda as informações para os nossos alunos, então a gente sabe que é muito complexo acompanhar isso tudo. Eu mesmo que trabalho com isso há mais de 15 anos, às vezes eu passo dificuldade porque é uma alteração que aconteceu hoje, é uma outra que altera amanhã, aquela alteração que foi feita eles revogam porque, sabe, é meio bagunçado mesmo, sabe? Então é importante você ter aí ou um contador para poder te orientar, ou de repente um curso, daí eu sugiro o nosso curso que a gente tem, que é o Manual do MEI, onde você pode aprender várias coisas, tudo isso que a gente está falando aqui, só que de forma mais detalhada, para quem é microempreendedor individual, e também as atualizações, você sempre vai ser informado de todas as atualizações, e desde que saiu o microempreendedor individual, isso desde 2009, todos os anos tem atualização, às vezes mais de uma vez por ano. Essa semana mesmo a gente teve uma alteração dentro da resolução, eu até anotei aqui o número da resolução, que é a 51 do Comitê Gestor de Simplificação, que fala sobre os alvarás para os microempreendedores individuais que estão aí dentro do Salão Parceiro. Então, sempre que sai algum tipo de atualização, a gente comunica, fala para os nossos alunos, então é importante também você, assim, ter alguém aí para poder te ajudar, tá? Quais são as principais vantagens de quem é microempreendedor individual? De que forma você consegue daí fazer o processo de formalização do microempreendedor individual e quais são as principais vantagens aí que você tem, tá? Então, processo de abertura rápida e gratuita. Então, o MEI, quando você faz o processo de formalização, você não paga nada para abrir. O processo ele é gratuito. Claro que quando você precisa fazer o processo de abertura do microempreendedor individual, a primeira coisa que você vai fazer é consultar junto à prefeitura quais são as regras que você tem que cumprir aí para ter esse alvará liberado, tá? Então, por exemplo, precisa fazer uma consulta de viabilidade? O que é a consulta de viabilidade? A consulta você vai até a prefeitura municipal e pergunta lá dentro da prefeitura se você pode abrir um salão de beleza ou se você pode abrir um microempreendedor individual utilizando o seu endereço residencial, se você vai ser obrigado a ter um alvará sanitário ou não, ou se só o alvará do salão parceiro já é suficiente. Cada município, dentro desse Brasilzão enorme, tem aí as suas regras, tá? Então não tem como eu dizer aqui para você, qual que é a regra lá de, sei lá, Picuí, qual é a regra de, sei lá, São Paulo, qual que é a regra de Porto Alegre. Cada município tem a sua regra. Então, você vai precisar conhecer, entender, ir até a sua prefeitura. A gente pode te ajudar aqui, fazer pesquisa e tal, mas o ideal é que você conheça e entenda quais são as regras do teu município, tá? Uma outra vantagem é sair da informalidade. Então, você passa a ter aí acesso a um ambiente mais seguro, contribuindo, pagando os impostos que precisam ser pagos, de uma forma mais reduzida, né? Mas você acaba contribuindo. Você tem a possibilidade de emitir notas fiscais para poder comprovar os seus rendimentos.
Aqui, quando eu falo em emissão de notas fiscais, as pessoas ficam preocupadas, Alexandre, mas eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar muita coisa sobre a nota. Não, o microempreendedor individual, ele não precisa pagar imposto sobre a nota. O valor é um valor fixo mensal, tá? O valor máximo dá em torno de R$55. É o valor que você vai precisar pagar para ter todos os benefícios do microempreendedor individual, inclusive os previdenciários, e também para poder emitir as suas notas fiscais, tá? Não tem necessidade, então, de ter escrituração contábil, você não precisa contratar um contador, você só tem a necessidade para alguns serviços e que são serviços não obrigatórios, como, por exemplo, eu preciso de uma comprovação de renda, de uma decore, ou de uma declaração que é assinada por um contador, ou eu vou participar, sei lá, de um processo de licitação e eu preciso de uma demonstração contábil, o que normalmente o profissional parceiro ele não precisa, tá? Mas sei lá, eventualmente, se você precisar, você vai ter que contratar daí um contador para poder fazer isso, tá? Uma outra vantagem é a questão da segurança jurídica nos contratos, claro, daí ligado diretamente ao salão parceiro, né? Então o salão parceiro possibilita que você tenha segurança na relação contratual, saiba exatamente quais são os seus direitos, deveres, quais são as suas obrigações. E o microempreendedor individual e o salão parceiro está aí para poder te ajudar. Possibilidade de abertura de conta corrente para pessoa jurídica. Então, o MEI se formaliza, né, como microempreendedor individual, está tudo certinho, ele pode abrir uma conta aí no banco e abrir uma conta corrente de pessoa jurídica. Por que isso é bom? Porque ele acaba tendo, dentro daquilo que os bancos oferecem, linhas de crédito que são específicas para a pessoa jurídica. Normalmente, com uma taxa de juros mais barato, com coisas mais acessíveis do que para a pessoa física. Inclusive aqui em Santa Catarina, e eu sei que isso acontece em outros estados, tem um programa que chama Programa Juro Zero, onde o microempreendedor individual ele consegue ter acesso a crédito, aqui em Santa Catarina até o valor de R$3.000, para poder devolver isso depois para o governo, né, que é o governo estadual aqui que faz esse empréstimo, devolve isso em até sem juros para o governo. Então, onde que você vai conseguir isso como pessoa física? Isso acaba não tendo, então ter um microempreendedor individual é super bacana, tá? Uma outra situação de quem é microempreendedor individual é fazer o pagamento dos impostos em uma guia única. Então, a gente sabe que o valor máximo lá é de R$ 55,90 e o MEI paga essa guia, uma guia única, tá? Então, sempre tem um vencimento ali que é até o dia 20, o valor máximo de até R$ 56,00. Ele faz o pagamento em uma única guia. Ele não precisa pagar guias separadas, com data de vencimento separada, como é para as outras empresas. Para o microempreendedor individual, é uma única guia, numa única data de vencimento, para facilitar bastante aí o processo, né? Uma outra responsabilidade de quem é microempreendedor individual é efetuar o pagamento das guias mensalmente. Então, você precisa, o valor da guia para quem é microempreendedor individual é máxima de R$ 56,00, e você precisa todos os meses efetuar o pagamento para você ter acesso aos benefícios da Previdência e também para garantir que o teu microempreendedor individual vai estar ativo e não vai ser cancelado, porque se você não efetuar os pagamentos, o MEI ele pode ser cancelado também. Uma outra responsabilidade de quem é microempreendedor individual é controlar as vendas de produtos e serviços. Então, todo o serviço que você vender, todo produto que você vender, você precisa fazer um controle financeiro dessas suas vendas para que você possa fazer a declaração anual. Então, um dos outros itens ali que é fazer a declaração do MEI é uma declaração que você precisa fazer uma vez por ano, independente do seu faturamento. Se você teve faturamento, se você não teve, quanto que foi, você obrigatoriamente precisa fazer essa declaração do microempreendedor, que é a declaração das receitas brutas, tá? Quando você faz venda para pessoa jurídica, uma outra obrigação, uma responsabilidade também é emitir essas notas fiscais. Então, pensa o seguinte, se você está trabalhando aí no salão de beleza como um profissional parceiro,
você vai precisar obrigatoriamente emitir notas fiscais contra o salão que você trabalha para poder receber lá as comissões dos serviços que você presta, tá? E uma outra obrigatoriedade é manter a regularidade com os alvarás. Então, todos os anos você precisa procurar a prefeitura para poder solicitar o processo de renovação desse alvará. Então você vai falar, Alexandre, mas onde eu moro, onde eu tenho o registro da minha empresa, lá eles não pedem, lá eles dispensam, lá não é obrigatório. Tudo bem, gente, daí não tem problema nenhum, a gente segue aquilo que a legislação municipal prevê. Agora, a maioria dos casos, tá? Daí eu vou te dizer que 99,9% vai precisar solicitar os alvarás junto à prefeitura. Então entenda aí qual que é o seu caso e cumpra aquilo que a sua prefeitura, aquilo que aí do seu município obriga, ok? Outra questão é sobre o valor pago, né, para quem é microempreendedor individual. O valor é de R$ 55,90. Isso a gente já conversou, já falei isso para você. Só que esse valor aqui é aquele valor que vai contar para fins de benefícios da Previdência. Então, os benefícios da Previdência vai ser no valor de 55, vai ser sobre o valor de um salário mínimo, porque a sua contribuição é de R$ 55,90, então é só sobre um valor de um salário mínimo. E esse valor de pagamento, ele precisa ser feito todos os meses, tá? Então, faça chuva, faça sol, você obrigatoriamente precisa efetuar esse pagamento para ter acesso a esses benefícios aqui. Eu elenquei ali os principais benefícios, que é a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte. Para cada um desses benefícios aqui, você tem um tempo de carência mínimo para poder requerer esses benefícios. Se você não cumpre essa carência mínima, você não tem acesso aos benefícios da Previdência. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte do salário maternidade. Para ter acesso ao salário maternidade, você tem que ter 10 meses de pagamento. Então, vamos supor o seguinte. Você abriu um microempreendedor em janeiro. Janeiro de 2018. Abriu em janeiro, não pagou, fevereiro, março, abril, maio, não pagou. Chegou em junho, você descobriu que estava grávida. Então, olha só, descobriu que estava grávida, o parto é daqui a 9 meses, correto? Ou menos, porque vamos supor que estava 1 mês, 2 e tal, mas 9 meses. Para ter acesso, para ter direito ao benefício, você tem que ter uma carência mínima de 10 meses de contribuição, que só vai contar a partir da data do primeiro pagamento. Então, se você não, mesmo com o MEI aberto, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, se você não efetuou os pagamentos, só vai contar da data do primeiro pagamento. Se você fizer o pagamento agora, a carência só vai acontecer depois do parto, então você não vai ter acesso ao benefício do salário maternidade, tá? E isso serve para todos os outros benefícios. Então, abrir um microempreendedor individual, coloque aí na sua agenda, ou combine com um salão de beleza para ele fazer o pagamento para você, descontar das suas comissões e tal, para você ter acesso aos benefícios da Previdência, tá? Para fazer o processo de formalização como microempreendedor individual, se você ainda não é MEI, se você ainda não é microempreendedor individual, ou se você for alterar, por exemplo, já tem um MEI que está aberto e está com ou está num outro endereço, ou está com alguma outra atividade e tal, para fazer esse processo de abertura, você vai precisar de identidade, CPF, título de eleitor. Se você já declarou imposto de renda, daí o número da declaração do imposto de renda é pessoa física, não é da declaração do MEI, se o seu MEI já está aberto, é da declaração de imposto de renda pessoa física. Alexandre, mas eu não sei onde está, eu não lembro, quem fez isso foi um contador, eu perdi esse número, onde é que eu vou conseguir? Isso é um dado sigiloso, só a Receita Federal tem, daí você vai ter que ir até a Receita Federal para pedir o número do recibo de entrega dessa última declaração que foi entregue, tá? Se lá no portal tiver pedindo o número do recibo, não tem Cristo que diga que você não fez. Se você não fez, alguém fez por você, porque tá lá no portal da Receita Federal, normalmente, olha, eu nunca vi nenhum caso de eles estarem errados, tá? Mas se acontecer, me conta aí, comenta aqui pra gente poder ter esse registro também.
Uma outra coisa, vai precisar do teu comprovante de residência, vai precisar do teu telefone celular e vai precisar, claro, da consulta de viabilidade da prefeitura fornecida, dizendo que você pode utilizar o teu endereço residencial, que você pode utilizar o endereço do apartamento, que você pode utilizar aquele endereço para o endereço da empresa. Mesmo que você não tenha uma porta aberta, um estabelecimento fixo, que você trabalhe em diversos salões, ou trabalhe só num salão, ou trabalhe em atendimento porta a porta, pode ser que a prefeitura obrigue você a ter uma consulta de viabilidade. Para saber se é obrigatório ou não, você precisa ir até a prefeitura e entender o que eles vão te demandar aí desse documento. Tá? Se for obrigatório, não tem jeito, tem que fazer a consulta. Se a prefeitura falasse, não precisa, para a tua atividade está dispensado, melhor, mais tranquilo, consegue resolver isso aí no mesmo dia, então super de boa. Você precisa também estar atento que se você estiver recebendo algum tipo de benefício, você pode ter esses benefícios cancelados. Então, veja bem, se você trabalha com carteira assinada em algum local e você foi demitido sem justa causa e deu entrada lá no seguro-desemprego, recebeu a primeira parcela e ainda tem mais 4 parcelas a receber. Se você se formalizar como um microempreendedor individual e começar a ter renda com o seu microempreendedor individual, você não vai ter acesso também ao seguro-desemprego, porque só tem acesso ao seguro-desemprego quem não tem dinheiro para o seu sustento ou sustento da sua família. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se você estiver recebendo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, esses benefícios são benefícios condicionantes. Existe uma condição para você ter acesso a esse benefício. E a condição aqui é estar inválido ou estar no decurso, estar fazendo o tratamento de algum tipo de doença. Tá? Então, se você estiver nessa situação, você não pode se formalizar como um microempreendedor individual, porque senão você vai ter aí problema na concessão desses benefícios, eles vão ser suspensos. A não ser que você fale, não, mas eu já estou com condições de trabalhar, eu vou realmente abrir o MEI porque eu posso voltar ao trabalho. Daí, tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Uma outra situação é que se você for funcionário público, federal ou militar, você não pode se formalizar como um microempreendedor individual. Tem uma vedação. Inclusive, eu atendi há pouco uma pessoa que ela era funcionária pública federal, era agente administrativo, o salário dela nem era aquilo tudo, daí ela começou a trabalhar como cabeleireira, se formalizou como um microempreendedor individual e o Tribunal de Contas da União notificou ela, instaurou um processo administrativo para poder entender o porquê que ela tinha uma empresa no nome dela, porque o MEI é uma empresa, então tem vedação lá dentro da legislação federal. Então, toma cuidado, tá? A mesma coisa acontece para BPC e LOAS, para Bolsa Família, dependendo da situação, se aumentar a renda familiar, você pode, na renovação desses benefícios, não ter acesso mais. Por exemplo, o Bolsa Família é quando você tem uma determinada renda familiar. Então, no momento que você tem um microempreendedor individual, começa a ter uma outra renda, você pode desenquadrar daquele perfil e não ter acesso ao Bolsa Família ou algum outro benefício previdenciário que tenha uma condição e que a condição seja renda. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo. Então, só para a gente poder fechar esse bloco, né? Então, você precisa entender que é obrigatória a consulta de viabilidade. Então, eu preciso fazer uma consulta de viabilidade junto à prefeitura para saber se aquele local que eu escolhi para abrir a empresa, seja o meu endereço residencial, meu apartamento, a casa da minha mãe, em qualquer lugar, se pode ou não. Acontece, às vezes, da prefeitura falar, olha, para essa atividade, nesse endereço, não precisa de consulta de viabilidade. Mas para você saber disso, você tem que fazer essa consulta de viabilidade, precisa ir até a prefeitura para saber se é obrigatório ou não, tá? Então é importante entender e conhecer o que a prefeitura municipal diz sobre a consulta de viabilidade para a sua atividade aí na sua região, tá? Depois que tem essa informação da consulta de viabilidade, se é obrigatório ou não, se for obrigatória, tem que aguardar ela ficar pronta. Ela ficando pronta, eu acesso o portal do empreendedor, faço o registro lá no portal
e daí o meu microempreendedor individual já está aberto. Mas para que eu possa ter a nota fiscal, que é a chave, né, dessa negociação toda aí do salão parceiro, para poder comprovar renda, para poder ter uma declaração de faturamento, para poder dizer que realmente a tua empresa está legalizada, você precisa solicitar o alvará e habilitar para a nota fiscal. A nota fiscal, ela pode ser em bloco ou pode ser eletrônica, depende muito da sua prefeitura. Não é eu que vou dizer, não é você que vai escolher. Quem vai determinar se você tem direito à nota fiscal eletrônica ou nota fiscal em bloco é a própria prefeitura. O máximo que pode acontecer é a prefeitura falar assim para você, olha, aqui tanto faz, é bloco ou eletrônica, você que escolhe. Daí, nesse caso, você tem o direito a escolher. Mas, normalmente, eles impõem, né? Ó, aqui é assim ou aqui é assado. Tá? Então, dependendo da situação, você vai se enquadrar nisso. Tá? Então, lembrando que é obrigatório o alvará municipal, mesmo que você não tenha um local fixo, mesmo que você não tenha a porta aberta. Mas é importante, claro, você consultar a prefeitura municipal para entender sobre essa obrigatoriedade, sobre todos esses trâmites aí, tá? O nosso seminário, ele serve para a gente poder abrir os horizontes, abrir aí os olhos para você, para que você possa entender que precisa pesquisar, tá? Porque não tem como eu te entregar a informação toda pronta, porque imagina, é o Brasil inteiro, é sem condições, tá? Cada município aí tem um tratamento e tem uma regra. Gente, a gente vai chegando agora ao final desse nosso segundo bloco, tá? Os próximos blocos aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do desenquadramento, vamos falar aí sobre alguns cuidados que você precisa ter e eu espero que você tenha assim, conseguido compreender. Se ficou com algum tipo de dúvida, você pode utilizar o espaço aqui embaixo para mandar suas dúvidas, pode utilizar o fórum, pergunta aqui pra gente que a gente está à disposição para poder lhe ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo bloco.